Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Everaldo Oliveira, terapeuta organizacional. Esse tema desse treinamento, 7 erros que todos empresários e líderes devem evitar, seria para ter feito de forma presencial, mas aconteceu um imprevisto e por isso eu estou gravando aqui para vocês esse treinamento. Vocês não vão ficar sem o treinamento de forma alguma, para vocês que fizeram a inscrição. E é importante começar o ano de 2026 com o pé no chão, bem estruturado e fazendo todo o planejamento, principalmente para você que é empresário e para você que é líder. Desde já quero pedir as minhas desculpas, mas futuramente nós vamos nos encontrar de forma presencialmente. É só para vocês não ficarem sem esse conteúdo que está top demais, tá bom? Então vamos lá. Vamos iniciar aqui. Eu entendo que ser empresário ou líder é uma jornada desafiadora. Todos nós buscamos resultados, crescimento e reconhecimento, principalmente também, né? Mas muitas vezes esquecemos que o sucesso não depende apenas do que fazemos certo. Ele também depende do que conseguimos evitar. Por isso, eu trouxe esse tema, 7 erros que todo empresário e líderes devem evitar. Os maiores obstáculos de uma empresa não estão apenas no mercado, na concorrência, mas dentro da própria gestão. São erros aparentemente pequenos, que quando repetido, podem comprometer toda a trajetória de um negócio, de um empreendimento. Hoje, aqui com você, eu quero falar sobre 7 erros mais comuns que empresários e líderes cometem. Não é sobre apontar falha, não é isso, tá? Mas sobre aprender com elas. Cada erro traz uma lição poderosa e ao reconhecê-los, você se torna capaz de transformar sua liderança em algo mais sólido, humano e principalmente estratégico. Portanto, eu convido você a refletir quais desses erros você já cometeu e o mais importante, como pode evitá-lo daqui para frente. Como é que eu vou evitar esse erro daqui para frente? Tá? Então, logo aqui, nesse primeiro slide, que tem a introdução, eu quero te apresentar aqui 7 erros mais comuns que empresários e líderes tendem a cometer. Reconhecer e evitar esses erros é fundamental para garantir sustentabilidade e crescimento de um negócio. Então, todo negócio precisa ter sustentabilidade e crescimento. Então, sem mais delongas, vamos começar com o primeiro erro. Então, eu tenho aqui esse primeiro erro que todo líder e empresário deve evitar, é o falta de planejamento. Dentro dessa falta de planejamento, eu tenho 3 pontos importantes. Definir metas claras, análise de mercado ignorada e falta de um plano de ação. Então vamos lá. Vamos falar sobre essa estratégia de falta de planejamento. Primeiro, definir metas claras. Definir metas claras é essencial para direcionar esforços e recursos de forma eficaz. Sem objetivos bem definidos, a equipe pode se sentir perdida e desmotivada. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é isso aí. Eu definir metas claras, tá? Metas simples e principalmente que tenha objetivo. Quando um empreendedor, quando um empresário, quando um líder, ele não tem metas claras, a equipe fica à deriva, sem saber o que fazer, para onde vai, fica perdida. E é um dos problemas de causar desmotivação na equipe. A equipe muitas vezes anda desmotivada porque não tem metas claras, bem definidas. Então, você ignorar isso aí, essa falta de planejamento, onde você não define metas, vai prejudicar a sua empresa, o seu negócio e principalmente a sua equipe. Então você tem que definir metas, e as metas ela pode ser definida a critério de cada um. Eu conheço pessoas que definem metas semanais, quinzenais, mensais, trimestrais ou anuais, depende de cada um. Mas tem que ter metas bem definidas e bem claras. Então a primeira coisa,
tá? Que todo empresário tem que fazer, tem que ter isso em mente, é não se planejar. Opa, eu tenho que me planejar, eu tenho que definir metas para dar um norte para a minha equipe. O segundo ponto é quando o empresário, ou o empreendedor, ou o líder, ele ignora a análise de mercado. Quando você ignora a análise de mercado, tá? A análise de mercado ela permite entender as tendências, oportunidades e ameaças. Ignorando essa análise pode levar a uma decisão mal informada, uma decisão mal informada e a um posicionamento inadequado do mercado. Então é interessante dentro do seu planejamento você entender esse fator. Você entender que eu preciso ter o meu planejamento e eu não posso ignorar a análise de mercado, onde eu vou pegar, 2026 está começando. Hoje nós estamos quase no final de janeiro, mas eu tenho que me planejar para o ano todo. Eu tenho que fazer uma análise do mercado, de como é que está o mercado. Seja qualquer nicho, supondo que você é dono da barbearia, aí você tem que fazer sua análise de mercado, como é que está o mercado da barbearia, quais tendências para 2026. Supondo que você é dono de uma imobiliária, como é que está o mercado imobiliário para 2026. Supondo que você é dono de uma lanchonete, de um restaurante, como é que está o mercado. Então não ignore essa fase de planejamento e essa análise de mercado. Isso é muito importante. Vamos continuar aqui. Ainda falando sobre esse planejamento, é interessante esse terceiro tópico que vai falar sobre falta de um plano de ação. Quando a gente tem em mente que um plano de ação bem estruturado é fundamental para guiar a implementação de estratégia e avanço de resultados. Eu vou repetir. Um plano de ação bem estruturado é fundamental para guiar a implantação de estratégias e avanço de resultados. Não tem como você avançar nos resultados, não tem como você progredir se você não tiver um plano de ação. Você fez a análise, você estruturou seu projeto, você fez a análise de mercado, agora você precisa de um plano de ação. E um plano de ação ele é um guia. Quando ele é bem implantado, ele vai mostrar para você estratégias para alcançar resultados. Não tem como alcançar resultados sem um plano de ação. Então, sem um plano, a iniciativa pode falhar ou se tornar desorganizada. Não tem como. Para você que é empresário, quer ter a sua empresa bem organizada, bem estruturada, você precisa ter, né, esse plano de ação. Não ignore. Então, a falta de um plano de ação vai deixar a pessoa sem norte, sem objetivo, né, sem estratégia, sem querer avançar. Tá? Porque a gente vê que as decisões elas precisam ser tomadas agora. Nós estamos iniciando 2026. Então, decisões têm que ser tomadas, principalmente não pensando a curto prazo, mas pensando a médio prazo e pensando também a longo prazo. É por isso que eu montei esse treinamento exclusivamente para vocês. 7 erros que todos empresários e líderes devem evitar. Tá? Porque, assim, a perda, né? Não é nem a perda, mas a ideia de que você pode até dizer, mas eu já sei disso aí. Mas a questão não é o quanto você sabe, é o quanto você pratica. Então, para ser empresário, precisa entender, tá? E aplicar e saber que esses 7 erros, quais deles eu vou me identificar, então tenho que trabalhar em cima dele. Esse foi o primeiro erro. Vamos continuar aqui. O segundo erro, que é muito comum também, ignorar a importância da comunicação. Então, não se deve, de modo algum, ignorar esse processo. Tá? Ignorar a importância da comunicação dentro de uma empresa. Dentro dessa comunicação, eu vou falar sobre falta de transparência. A ideia também tem outro tópico que é sobre ignorar preocupações. E vou falar também sobre comunicação ineficaz com o cliente. São 3 pontos importantes dentro desse erro, que é ignorar a comunicação, que a comunicação é importante para tudo. Então, é o segundo erro que se comete, alguns líderes e empresários cometem dentro da empresa, ignorar a comunicação. Vamos lá. Falando sobre ignorar a comunicação, tem isso aí, falta de transparência. Quando eu falo de falta de transparência com a equipe, ela pode gerar
desconfiança e desmotivação. E isso vai impactar negativamente a produtividade e o engajamento dos colaboradores. Você tem que ser transparente com seus colaboradores. Falta de transparência que muitas vezes tem ocasionado conflitos e problemas dentro da empresa. Tem que ser transparente com seus liderados, com seus funcionários. Outro ponto também é ignorar preocupações. Não ouvir as preocupações dos colaboradores resulta em um ambiente de trabalho tóxico, onde os funcionários se sentem desvalorizados e não motivados a contribuir. É interessante que o líder e o gestor, o empresário, ele precisa estar atento a essas coisas que acontecem dentro da empresa. Ouvir. Mas a pergunta que eu faço é, de que forma a gente pode ouvir o colaborador? Feedback. Existem pelo menos 2 tipos de reuniões que são importantes, que todo empresário tem que fazer na sua equipe. Primeiro, reunião de alinhamento estratégico, onde ele vai definir metas, estratégias e objetivos. E segundo, o feedback. Dentro do feedback, você pode ouvir o seu funcionário. Existem vários tipos de feedback. Eu não vou me adentrar aqui e falar quais são esses tipos, porque isso seria ir alongar demais as aulas, e é para um outro tema. Mas existem vários tipos de feedback. E um deles você pode pegar esse momento de feedback e sentar com o seu colaborador e conversar com ele. Falar para ele aí, o que está acontecendo, o que a gente poderia fazer de melhorias. É interessante ter essa comunicação, esse feedback. Então, ignorar preocupações, não ouvir o colaborador vai criar um ambiente tóxico. Sabe aquele empresário que, não, aqui quem manda sou eu, quem faz sou eu, não aceito a opinião de ninguém, aqui é eu que mando, eu que faço. Cara, já passou essa época. Nós estamos na época da comunicação. Se você quer crescer, se você quer ver a sua empresa evoluir e prosperar, tem que haver comunicação. O ambiente tem que ser um ambiente tranquilo, não um ambiente tóxico. Então, já é isso aí, tá? Não ignore preocupações. E o terceiro tópico aqui fala sobre comunicação ineficaz com o cliente. Uma comunicação ineficaz com o cliente pode levar à perda de oportunidades de negócio e prejudicar o relacionamento, tornando difícil entender suas necessidades e expectativas. Então, é interessante que eu entenda que dentro da comunicação, eu tenho que estabelecer com o meu cliente uma comunicação eficaz e não uma comunicação ineficaz. Porque a comunicação ineficaz, ele pode me gerar perdas de oportunidades de negócio. Muitas vezes, por causa de uma má comunicação, eu deixo de fechar um projeto, de fechar um acordo, de fechar um negócio, de prospectar cliente por causa de uma má comunicação. É por isso que você tem que ter em mente que, quando eu estou diante de um cliente, eu tenho que ser transparente com ele, tenho que ter uma comunicação mais clara, mais objetiva para prospectar ele, para ganhar aquele cliente. E como é que você pode fazer isso? De que forma você pode ganhar do seu cliente? Primeira coisa, eu quero que você entenda o seguinte. Tem um livro que eu li, que quem escreveu foi o Walt, o fundador da Disney. Ele fala o seguinte: você não terá uma segunda chance para causar uma primeira boa impressão. Isso eu quero que você leve como filosofia de vida. Você não vai ter uma segunda chance para ganhar o seu cliente. Então, naquele momento, dê o seu melhor. Faça com que a sua comunicação seja clara, simples, objetiva e tenha propósito. Porque você não vai ter uma segunda chance para ganhar ele. Então, pensa nisso. Você não tem uma segunda chance para causar uma primeira boa impressão. Então, uma das formas de você entender que a comunicação é primordial em qualquer ambiente, principalmente dentro da sua empresa. Vamos continuar aqui. O terceiro erro que todos empresários e líderes eles devem evitar é não delegar tarefas. É importante, tá? Eu acho muito importante essa ideia, né? Você entender que tem líder, tem empresário, que ele se acha autossuficiente. Não, as coisas funcionam comigo aqui. As coisas funcionam comigo, eu que tenho que mandar tudo, tenho que fazer tudo. Tá? Mas vamos lá. Dentro de quando esse erro que você deve cometer, de não delegar tarefa,
Tem 3 pontos importantes. Primeiro, você vai sobrecarregar o trabalho, a sobrecarga de trabalho, a sobrecarga de trabalho vai ser muito grande sobre você. Segundo, falta de confiança na equipe, você vai transparecer isso. E terceiro, dificuldade de desenvolver outros líderes. Vou detalhar isso aqui para vocês. Vou continuar com o slide aqui. Sobrecarga de trabalho. Tá? O líder que centraliza tudo, né, se torna gargalo da operação. Isso gera sobrecarga e impede que a equipe se desenvolva. Então, a falta de delegação, no caso, está escrito, a falta de delegação resulta em líderes sobrecarregados, o que pode levar a burnout e comprometimento da qualidade do trabalho. Então, é crucial distribuir responsabilidade para manter a eficiência do time. Então, o time precisa, você como empresário, você como líder, você como gestor, você tem que entender que se você tentar resolver tudo, a sobrecarga é muito grande. É para isso que você como empresário tem que colocar líderes para responder por você. Claro, aquilo que eles não conseguirem resolver, leva até você. Mas na maioria das vezes, tá, eles conseguem resolver. Então, quando o líder, quando o empresário, ele não delega, tá, para a sua liderança e quer assumir toda a responsabilidade, vai vir uma carga emocional muito grande sobre ele. É por isso que muitas pessoas estão com problema de burnout, problema relacionado à mente, doenças que a gente chama de doenças psicossomáticas. Por quê? Porque a sobrecarga é muito grande, quer resolver tudo, para ele não, eu tenho que fazer tudo, tenho que estar calmo. Respira, delega funções para as pessoas que você acredita, tá? Porque é crucial que a equipe, quando você distribui, né, as responsabilidades para a equipe, ela vai entender que você confia nela. E a equipe se torna mais eficiente, a sua equipe. Bom? Outra coisa, falta de confiança na equipe. A falta de confiança na equipe impede a delegação de tarefas, resultando em um ambiente de trabalho menos colaborativo. E aqui aonde eu vou ser totalmente sincero com você. Quando eu converso com alguns empresários e pergunto para ele, você delega funções? Não. Na maioria das vezes não. E como é que está a carga emocional? Não, está muito grande, eu me sinto muito sobrecarregado. É porque não delega funções. Então, se o líder, se o empresário é aquele que não delega funções, é porque ele não tem confiança na sua equipe. Porque se você confia, você tem que delegar funções. A falta de confiança na equipe impede a delegação de tarefas, resultando em um ambiente de trabalho menos colaborativo. Como é que você quer que os seus colaboradores, os seus funcionários, ele possa ser produtivo, ele possa colaborar com você, se você não delega funções e não confia nele? Porque desenvolver a confiança é vital para o funcionamento eficaz do grupo, da sua equipe. Não tem como evoluir, não tem como prosperar, não tem como crescer se o empresário, se o líder, se o gestor não delegar tarefas e não confiar na sua equipe. Então, não cometa esse erro. Bom, vamos continuar aqui. Dificuldade em desenvolver líderes. Outro ponto bastante interessante. Eu conheço líderes que, por medo de perder a posição, não treina outros líderes. E isso é um erro. E isso são pessoas que têm uma mentalidade muito pequena, que não evoluiu. Tá? Para com isso. Não tem nada a ver. Se você faz o seu serviço com maestria, se você é um bom líder, você vai treinar outros líderes. Lembre, você é líder e não chefe. Não vou entrar nos detalhes, mas existe diferença entre líder e chefe. Não delegar tarefa dificulta o desenvolvimento de novos líderes. Quando eu sair de férias, quem é que vai assumir o meu lugar? Se eu não treinei como líder, outra pessoa para assumir. Pois a equipe não tem a oportunidade de assumir responsabilidade e aprender. Se eu não ensinar, se o líder não ensinar. Então a formação de líderes é essencial para o crescimento organizacional de uma empresa. Toda empresa precisa ter uma cultura
organizacional bem definida, bem clara. E da cultura organizacional, um desses pontos é treinar outros líderes. Ainda porque, você que é empresário, se você não incentivar o seu líder, se você não incentivar o seu gerente a treinar um outro gerente não no sentido de substituir, mas uma outra pessoa que possa fazer a função do seu gerente quando ele não tiver, imagina, se o seu gerente pedir conta de uma hora para outra, o que é que você vai fazer? Para encontrar outra que entenda todo o operacional da sua empresa. Então faça isso, treine líderes, você que é empresário, tá? Treine líderes. Eu tenho um gerente, supondo que eu tenho um gerente na imobiliária, um gerente no restaurante, um gerente na barbearia, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que treinar uma outra pessoa também, para quando aquele gerente estiver de folga, que a pessoa vai assumir. Ou então, se der algum imprevisto, eu tenho alguém para substituir. Não fique lá à mercê de uma única pessoa. Treine, ensine a sua equipe, principalmente a sua liderança, que quando ele treina o outro, não quer dizer que você vai substituí-lo, não é isso. Mas líderes bons e eficazes, ele treina outros líderes. Tá bom? Vamos continuar aqui. O quarto erro que todo empresário e líder deve evitar é a resistência à mudança. Vamos lá. Eu tenho 3 pontos importantes para falar com relação à resistência à mudança, que é o medo do desconhecido, que eu vou comentar com vocês, que é a falta de adaptação tecnológica e ignorar tendências do mercado. Então, são 3 pontos que eu quero trabalhar com vocês, esses 4 erros, tá? Medo do desconhecido. Isso é normal. Todo mundo tem esse medo do desconhecido. Mas, a partir do momento que você decidiu empreender, a partir do momento que você decidiu a montar o seu próprio negócio, você tem que entender que você está mergulhando no desconhecido. Um desconhecido entre aspas, tá? Não é desconhecido assim, você não sabe o dia de amanhã, mas você pode fazer todo o planejamento, tá? Vamos lá. O medo do desconhecido. A resistência à mudança frequentemente decorre do medo do desconhecido. Aquilo que eu não conheço ele, está desconhecido para mim. Então, sinto um pouco de medo. Impedindo líderes e empresários de explorarem novas oportunidades. Então, o medo do desconhecido faz e me impede de que líderes e empresários possam ter mais oportunidades, possam explorar outras oportunidades. Então, essa mentalidade não só limita o crescimento, mas também pode resultar em perda de mercado. Quando eu tenho medo desse desconhecido, quando eu não tenho uma mentalidade aberta para aprender, para mergulhar em outros assuntos, eu limito o meu conhecimento, limito também o meu crescimento, e isso vai me resultar em quê? Em perdas. Perdas de mercado, perda de outras coisas que eu poderia estar fazendo, eu poderia estar ganhando se eu não tivesse medo desse desconhecido. É você aprender todos os dias, porque eu costumo dizer para as pessoas, nós somos eternos aprendizes. Então, mergulha no seu mercado, estuda. Está surgindo uma ideia nova, uma tecnologia nova, algo novo. Então, vai a fundo, pesquisa, busca, corre atrás. Nós estamos vivendo hoje na época do digital, então, se aperfeiçoa, tá? Vamos lá. Segundo ponto importante ainda, falta de adaptação tecnológica. É interessante isso aí. A falta de adaptação às novas tecnologias pode fazer com que uma empresa fique obsoleta, fique parada, fique estagnada. É essencial que empresários e líderes busquem constantemente inovações que possam otimizar processos e melhorar a performance. Então, a falta de adaptação tecnológica. Eu falei para vocês, nós estamos vivendo na era da tecnologia, na era do digital. Empresas que não estão no digital estão deixando dinheiro na mesa. Empresas que não estão se adaptando às novas tendências, às novas tecnologias, estão deixando dinheiro na mesa. São empresas que vão, daqui a algum tempo, ficarem na mesmice, vão ficar obsoletas, vão ficar paradas no tempo, não vai evoluir.
Então, é essencial que empresários e líderes, ele busca constantemente por inovação. Buscar por inovação é algo desafiador, é algo que vai te ajudar você na sua empresa. Existem muitos tipos de inovação que você pode pesquisar, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque a ideia é incentivar você a buscar inovação para a sua empresa. Existe, por exemplo, aí N's IAs que faz vários atendimentos. Por exemplo, eu tenho uma IA dentro do meu consultório, onde as pessoas mandam mensagem para mim e ela consegue responder de forma humanizada, ela consegue fazer agendamento de forma tranquila, quer dizer, já me ajuda, ou seja, tem que me adaptar às novas tecnologias. Então você pode estudar o seu mercado, você pode entender quais adaptações tecnológicas tem no seu ramo de atividade e se adaptar a elas. Outra coisa, ignorar tendências do mercado. Não faça isso. Tá? Não ignore. Tá? Ignorar tendências do mercado pode ser fatal para a competitividade de uma empresa. Eu falei sobre essa ideia de pesquisar, né? Então a tendência do mercado é isso. Pesquise o seu mercado. Qual é o seu nicho de atuação? Eu, por exemplo, atuo como terapeuta organizacional. Eu dou treinamento para empresas e equipes. Então eu já pesquisei sobre as tendências do mercado da área de terapia e treinamento para empresas. Então 2026 é um ano onde as empresas vão ter que se adaptar em R1, onde todas as empresas vai ser obrigatório agora ter alguém para cuidar da saúde emocional dos seus colaboradores, porque o maior índice de afastamento das empresas hoje é por causa de problemas relacionados à mente, doenças psicossomáticas. Então eu já pesquisei sobre a tendência, eu já pesquisei que as empresas vão precisar de mais terapeutas para cuidar das pessoas que têm depressão, ansiedade, né, treinar a equipe, motivacional e muitas outras áreas para trabalhar. Então pesquise, não ignore a tendência do seu mercado. É vital estar atento às mudanças no comportamento do consumidor e às inovações que podem impactar o setor. Então pesquise o seu consumidor, aquele que consome o seu produto ou consome o seu serviço, pesquisa sobre ele. Eles estão cada vez mais exigentes, então pesquisa mais sobre isso. Busca qual a sua tendência do mercado para 2026. Nós estamos iniciando praticamente o ano. O primeiro mês está quase acabando, mas você pode usar, não é, esse restinho de mês agora para pesquisar a tendência do mercado dentro do seu ramo de atuação. Não ignore essa fase, não ignore. Eu estou trazendo para vocês, incentivando a vocês um passo a passo. O que você não entendeu, assista novamente. Pega um caderninho, anota quais são os 7 erros. Veja aquele que você já faz e aquele que não faz, colocar em prática. Só um detalhe, tá? Só um detalhe, tá? Não deixe guardado só na mente, não. Separe um caderno, uma agenda e faça essas anotações. Tenha isso bem claro na sua mente, visualize, não confia só na mente não. Já foi comprovado cientificamente e psicologicamente que pessoas inteligentes têm agenda, deixa tudo agendado, escrito no celular, no bloco de notas. Ah, eu não gosto de agenda física, tem um celular de bloco de notas, nota isso aí, não deixa passar. Tá bom? Vamos continuar aqui. O quinto erro que todo empresário e líderes ele deve evitar: não ouvir feedbacks. Eu vou repetir. O quinto erro que todo empresário e líderes devem evitar é não ouvir feedback. Dentro de não ouvir feedback, tem 3 pontos que eu quero falar com vocês. Primeiro, ignorar ignorar sugestões da equipe. Não faça isso. Segundo, não realizar pesquisa de satisfação. Opa, tá funilando aí. E terceiro, não adaptar produtos e serviços com base no feedback. Eu vou detalhar para cada um de vocês. Primeira coisa, está aqui na tela para vocês. Ignorar sugestões da equipe. Não faça isso. A falta de escuta ativa pode levar à desmotivação e à redução de produtividade. Empresa que dentro da sua cultura organizacional, ela não tem um feedback, ela não tem um momento com os seus funcionários para entender o que é que está causando, ela está fadado a não progredir. Então, a falta de escuta ativa, ela leva à desmotivação e à redução de produtividade.
Tem pessoas que dizem assim, a minha empresa está muito, os meus colaboradores estão muito desmotivados. Aí quando eu vou fazer a análise da empresa, eu descubro que a empresa não tem reunião de alinhamento estratégico, eu descubro que a empresa não tem feedback, não dá feedback com o funcionário, não sabe nem o que o funcionário pensa com relação a determinadas coisas. Então, quando os colaboradores eles sentem que suas opiniões não são valorizadas, a confiança na liderança ela vai diminuir. Porque o líder ou o empresário, ele não pode ser aquele que, não, vou fazer isso só do meu jeito. Não quero a opinião de ninguém, não faça isso. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, eu vou usar de exemplo um case que eu tenho, que é da barbearia 93. Jorge, Deus abençoe pela oportunidade. Estou até com o boné da 93 aqui. Dentro do 93, o que foi que eu fiz? Eu fiz um treinamento com o pessoal e depois eu digo, olha, eu vou dar uma folha aqui para vocês. Eu não conheço as letras de vocês, eu vou ficar de costa e vou colocar aqui, eu quero que vocês escrevam o que vocês sentem com relação à barbearia 93 e o que vocês acham que devia melhorar dentro da barbearia 93. O que foi que eles fizeram? Escreveu lá, cada um deu a sua opinião, cada um falou os pontos positivos, os pontos negativos, o que devia melhorar, o que devia ser implantado, o que não devia. Depois eu peguei aquilo ali, fiz uma reunião com o George, o dono da barbearia 93. Nessa reunião, eu não falei para ele ainda, porque eu não conhecia a letra de ninguém, nem mostrei para ele a letra, quem foi que escreveu, mas eu falei, ó, tem alguns pontos interessantes e outros, claro, tem alguns que são irrelevantes, a gente deixa falar, mas o que valer a pena, o que fizer sentido para você, pode adaptar dentro do 93. Isso foi um sucesso, porque algumas coisas que estavam despercebidas por ele, começou a aplicar. Ele, olha, isso aqui é interessante, eu já tinha pensado nisso, mas eu não fiz ainda, vou fazer. Então, essa sugestão, esse treinamento que eu fiz com ele, dando essa sugestão, ele foi muito bom para a barbearia, implantou muitas novidades, então a barbearia está aí, voando, está prosperando cada vez mais. Por quê? Porque o George ele entendeu que ele não deve ignorar as sugestões da equipe. Então, tem que sentar com a sua equipe, tem que ter feedback. Tá? Eu usei esse case aqui com vocês. Existem muitos outros meios. Você pode implantar também outras formas. Você pode implantar também outra ideia para as pessoas dar sugestões. Tá? Então é importante não ignorar sugestões da sua equipe. Outro ponto interessante aqui, não realizar pesquisa de satisfação. Pesquisas de satisfação são essenciais para entender a percepção do cliente sobre produtos e serviços. Então, ignorar esse feedback pode resultar em perda de clientes e oportunidade de melhoria. Não é só a sugestão da sua equipe, é também realizar pesquisa de satisfação com os seus clientes, com o produto que você vende, o serviço que você vende. Então, faça isso, pesquisa de satisfação. Você pode implantar algo tecnológico, inovador na sua empresa para que possa prospectar essa pesquisa para ver o que pode melhorar na visão do seu cliente, na visão dele. O que ele acha que poderia melhorar em tal empresa, na sua empresa? Pensa nisso aí. Faça essa pesquisa. Isso é uma oportunidade de melhoria, de você evoluir. Outro ponto aqui. Não adaptar produtos e serviços com base no feedback. Adaptar produtos e serviços com base no feedback é crucial para o sucesso. Ignorar as necessidades dos clientes pode levar a um descompasso com o mercado e perda da relevância. Você já montou uma estrutura onde você vai prospectar o feedback dos seus clientes. Mas não é só prospectar, é você colocar em prática. É você chegar e dizer, não, meu cliente falou que no meu estabelecimento seria legal ter um cafezinho, né, Jorge? Pensa aí, tá? Ter um cafezinho lá, beleza, então vou me estruturar, vou me organizar para colocar um café. Meu cliente falou que seria interessante aqui as pessoas tiverem, sei lá, uma padronização porque aqui futura padronizada, questão de vestimenta, né, de farda, questão de capas para barbearia e outras coisas que você pode fazer. Então, não ignorar o feedback dos seus clientes. Tá? Faça isso, não ignore. O sexto erro que todos líderes e empresários devem evitar: a falta de visão de longo prazo.
É interessante. Todo empresário tem que ter em mente que existem 3 momentos importantes. Visão a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Então, a falta de visão a longo prazo, eu quero falar com vocês sobre 3 pontos importantes. Primeiro, resultados imediatos em detrimento do futuro. Segundo, falta de planejamento do futuro. E terceiro, sustentabilidade ignorada. Vamos lá. Resultados imediatos em detrimento do futuro. O que isso quer dizer? Focar apenas em resultados imediatos pode trazer consequências negativas, como a falta de investimento em inovação e desenvolvimento, comprometendo o crescimento a longo prazo da empresa. A empresa ela não pode pensar só em coisas imediatas. Por exemplo, você que vende serviços, mais uma vez eu vou falar aqui da 93, da barbearia, que eu dou treinamento lá e o Jorge faz mentoria comigo. Então, o George, como ele é dono da 93, ele não pode chegar e querer que todos os seus colaboradores ali, eles atendam clientes, né, e que esses clientes venham só naquele momento e não venham mais, clientes turistas. Não é isso. Ele não tem que pensar só em resultados imediatos, porque isso vai trazer consequências negativas. Então, ele tem que treinar a sua equipe, ele tem que entender e passar para a sua equipe que todos os clientes, o serviço que ele vende, ele tem que, os clientes, os barbeiros, ele tem que fidelizar aqueles clientes para que ele volte novamente. É você não pensar só em resultados imediatos, é pensar em resultado a médio e a longo prazo. Porque se você focar somente naquilo que traz prazer, né, aquilo que traz resultado agora, a consequência vai ser negativa a longo prazo. Tá? Então tem que ter inovação, investimento e desenvolver estratégia de crescimento também a longo prazo. Como é que eu posso treinar a minha equipe para que ele possa fidelizar o meu cliente? O que é que eu tenho que fazer? Pensa nisso aí, monta a estratégia, monta o treinamento, paga para a pessoa dar treinamento para a sua equipe, faz isso. Tá? Vamos lá. Outra coisa, falta de planejamento no futuro. Não planejar o futuro pode resultar em falta de preparação para mudanças de mercado, levando a empresa a perder oportunidades e estar em desvantagem competitiva. É o que eu falei. Quando você pensa em resultados imediatos, a curto prazo, quando você não tem em mente que existe um futuro, quando você não se projeta, como você não se planeja, então essa falta de preparação para o futuro, né, principalmente para o mercado, mais uma vez, estude o seu mercado. Estude o seu mercado. Quando você não se prepara para as mudanças que estão dentro do seu nicho de atuação, dentro do seu mercado, isso pode levar a sua empresa a perder a oportunidade e você vai estar em desvantagem competitiva. Eu vou dar um exemplo. Supondo que você é dono de uma imobiliária, só que se você não procurar inovação, se você não procurar até uma imobiliária tecnológica, uma imobiliária onde as pessoas possam fidelizar os clientes, né, atrair clientes, o que é que vai acontecer? Quando você não se projeta, quando você não se planeja para o futuro, e outra do outro lado está fazendo isso, está te planejando, você vai perder essa competitividade. É a realidade, existe uma competitividade. Então você tem que ter em mente, não, eu tenho que planejar, eu tenho que me estruturar, eu tenho que me organizar para o futuro, estudar o meu mercado. Eu fico feliz aqui, eu quero aqui fazer os meus agradecimentos ao Júlio, corretor de imóveis, porque o Júlio, eu vejo que ele está sendo muito atuante aí nas redes sociais. E eu vejo ele se planejando e se programando para o futuro. Outra também que eu gostaria de fazer aqui, uma menção também ao Murilo, da Alterna Partes. O Murilo é aquela pessoa que ele é bem atuante dentro das redes sociais, divulgando o seu trabalho. E isso é legal, isso é positivo. Porque hoje nós estamos vivendo na era do digital. E a empresa que não se adaptar à era tecnológica, a era do digital vai ficar para trás. Então, meus agradecimentos aí, a tanto ao George da 93, ao Murilo da Alterna Partes, né, ao Júlio, corretor de imóveis, da imobiliária, parabéns para vocês, parabéns. Porque vocês estão se adaptando, vocês estão se planejando para o futuro. Porque a empresa que não se planeja para o futuro e não estão abertos às mudanças do futuro vão ficar para trás. Mas vocês estão fazendo a diferença dentro do nicho de vocês. Parabéns.
Outra coisa, sustentabilidade ignorada. Ignorar a sustentabilidade do negócio pode resultar em práticas prejudiciais ao meio ambiente e à sociedade, afetando a reputação da empresa de sua aceitação no mercado. Então, eu trouxe esse ponto aqui para lembrar para vocês que empreender ou ter um negócio não é só ganhar dinheiro, é pensar também na sustentabilidade. Então, não pode ignorar, né, o meio ambiente, não faça isso, tem que agir de forma legal, fazer alguma coisa para ajudar na sustentabilidade, principalmente com relação ao seu negócio, tá? Porque ignorar essa tendência, ignorar a sustentabilidade, ela pode resultar em práticas prejudiciais para o meio ambiente. E você, como empresário, não pode estar à mercê disso aí. Você tem que ter em mente já não, dentro do meu ramo de atuação, o que eu puder contribuir para o meio ambiente, eu vou fazer isso. Porque não só para o meio ambiente também, para a sociedade. Eu conheço pessoas que têm suas empresas, que pelo menos uma vez por ano faz algo em prol da sociedade. Se você, como empresário, ainda não tem nenhuma estratégia, né, de fazer alguma coisa em prol do meio ambiente, nem em prol da sociedade, pense em alguma coisa. Pense, por exemplo, em reunir a sua equipe uma vez por ano, reunir o pessoal, compra umas mudinhas e plantar em algum lugar aí, escolha um lugar e diz, olha, é o seguinte, eu comprei aqui uma mudinha de planta, vamos plantar aqui em tal lugar, faz isso. Uma vez por ano a gente vai fazer alguma coisa para a sociedade, a gente vai distribuir cesta básica, a gente vai ajudar de qualquer forma. Então pensa nisso aí. O lado sustentável também é interessante que a empresa pense por esse lado, tá? E chegamos agora ao sétimo erro, que todo empresários e líderes devem evitar. E esse sétimo erro é subestimar a concorrência. Eu deixei aqui por último, porque é importantíssimo você ter em mente isso aí. Não subestime a concorrência. Não faça isso. Tá? Não faça isso. Dentro desse sétimo erro, tem 3 pontos que eu quero trabalhar com você. Primeiro, não realizar análise competitiva. Eu vou detalhar daqui a pouco para você. Segundo, ignorar inovações dos concorrentes. Ó. E terceiro, não se diferenciar no mercado. Então, eu deixei por último isso aí, para você não subestimar a concorrência. Então, vamos lá. Primeiro ponto, não realizar análise competitiva. Então, a falta de análise competitiva, adequada pode deixar o empresário vulnerável às estratégias do mercado dos concorrentes, resultando em perda de participação do mercado e oportunidade de crescimento. É interessante você ter em mente, fazer a pesquisa de mercado e fazer uma análise de como é que está a sua concorrência. Faz uma análise, procura. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Supondo que você é aquela pessoa que tem uma agência de viagem. Eu tenho uma agência de viagem e a agência de viagem é muito concorrida. Tem outras várias N agências de viagem. Supondo que a sua agência de viagem, esse mês, conseguiu fazer apenas 100 agendamentos. Já a sua concorrente fez 500 agendamentos, dentro da mesma cidade. Mas a pergunta é, se a sua agência só fez 100 e a sua concorrente fez 500, onde é que está o erro aqui? É justamente isso. Onde você não fez análise competitiva. Você não realizou essa análise. Você não buscou o que é que tem de inovação dentro do seu mercado. O que é que a sua concorrente está fazendo para sair na frente. Porque algo não está certo. Se você, dentro da mesma cidade, no mesmo setor, teve menos agendamentos do que a concorrente, então algo não está certo. Então, procura, faz isso. Analisa, faz uma análise competitiva, porque essa falta de análise competitiva adequada, ela vai deixar você que é empresário, isso é para qualquer nicho, eu coloquei o exemplo de agência de viagem, mas é para qualquer nicho. Então vai deixar você de forma vulnerável à estratégia do mercado. Você não pesquisou o mercado, talvez seja isso, porque a minha concorrente pesquisou o mercado e eu não. Ela pesquisou quais a tendência para 2026 e eu não. Quem sabe é isso. Então, quando vai deixar você mais vulnerável a essa estratégia do mercado, resultando em perda de participação de mercado e oportunidade de crescimento, você não vai crescer, não vai evoluir, porque você deixou de fazer essa análise competitiva. Entendeu até aí?
Perfeito, vamos continuar. Outro ponto importante: ignorar inovações dos concorrentes. Inovações desenvolvidas por concorrentes podem trazer novas expectativas para os consumidores. E ignorá-las significa perder relevância e competitividade no mercado. Então, vou voltar agora ao exemplo anterior da agência de viagem. Você tem uma agência de viagem, você percebeu que a sua concorrência está usando uma tecnologia aí que você pode também usar, faz isso. Então você não pode ignorar. Ela desenvolveu um método, vamos supor, ela desenvolveu um método de atendimento exclusivo, no sentido de, vamos investir em educação, vamos investir em um POP, depois pesquisa aí o que é POP, vamos investir aquela ideia de que você não terá uma segunda chance para causar uma primeira boa impressão, ou então ela investiu em um software que vai prospectar líder, eles têm um CRM que é muito bom. Então existem N estratégias que você pode pensar em inovações que talvez o seu concorrente esteja usando e você não, e por isso você está deixando o dinheiro na mesa. Pensa nisso aí, não ignore inovações concorrentes. Tá? Faz essa análise, vê o que está acontecendo para você prosperar cada dia mais. Tá? Outra coisa, não se diferenciar no mercado. Para se destacar no mercado, é crucial desenvolver uma proposta de valor única e trabalhar na diferenciação dos produtos ou serviços oferecidos. Então, existem muitas estratégias que você pode juntar à sua equipe para você se diferenciar no mercado. Um dos exemplos aqui que eu quero trazer para vocês. Dentro do livro O Jeito Disney de Atender, tem um testemunho bastante interessante onde um policial que ganhava bem nos Estados Unidos, ele deixou a carreira de policial para trabalhar na Disney. Não é o preço, mas o valor que a Disney proporcionava para ele, a satisfação. Então ele deixou a carreira de policial para trabalhar na Disney. Então, se diferenciar no mercado, né, ou se destacar no mercado, é crucial para desenvolver proposta de valor único. Quando a pessoa chega para mim e fala, qual é o preço da sua consulta? A minha consulta não tem preço, ela tem valor, porque preço eu consigo estipular, valor não. Então você pode se diferenciar no mercado. Pensa em uma estratégia que você pode fazer que as outras ainda não pensaram. Pesquisa outras estratégias, coisas que possam prospectar cliente, coisa que possa trazer mais produtividade, trazer mais cliente para o seu serviço, vender mais o seu produto, tá? Que possa ser um diferencial para o seu produto e serviço. Porque quando você não se destaca dentro do mercado, fica difícil. Outra coisa que eu quero que você tenha em mente: quem não é visto não é lembrado. Você pode investir em marketing. Isso é interessante. Quem não é visto dentro do mercado de trabalho não é lembrado. Isso é uma linguagem, tá? Uma linguagem de negócio. Tem que ser. Então você tem que ser visto pelas pessoas. Faça algo, pense em alguma coisa. Você tem bilhões de neurônios aí que pode pensar em algo produtivo, algo que pode fazer você ser diferencial no mercado. Seja pelo atendimento, seja alguma coisa que você oferece, qualquer coisa, mas faça a diferença dentro do seu nicho de atuação. Faça a diferença. Faz isso. Você tem que fazer a diferença. Eu quero que alguém olhe para a sua marca, para a sua empresa e pense, não. Quando eu penso em, por exemplo, quando eu penso em questão de arrumar o meu alternador do meu carro, a primeira coisa que vem em mente é Alternaparts, Murilo. Por quê? Porque é o diferencial, é o atendimento, é a credibilidade do serviço dele. Quando eu penso, por exemplo, em cortar o cabelo, a primeira coisa que vem em mente, 93, por quê? O atendimento lá é impecável, o ambiente lá é tranquilo. Quando eu penso em comprar um imóvel, o que é que vem à mente? Júlio César, corretor de imóveis. Por quê? Porque o cara é top, tá? O cara é bom naquilo que faz, ele é confiável. Então é isso, tem que ser o diferencial, que as pessoas olhem para a sua marca, olhem para o seu produto e já faça a ligação e compre o seu negócio. Então faça isso, tá? Faça a diferença no seu mercado. Bem, conclusão e dicas finais.
Evitar os 7 erros comuns é essencial para o sucesso de qualquer empresário ou líder. Com planejamento adequado, comunicação eficaz e uma visão a longo prazo, é possível construir um ambiente de trabalho mais produtivo e resiliente. Eu quero dizer para você que, se você seguir esse passo a passo, se você colocar em prática, vou repetir, não é o quanto você sabe, é o quanto você pratica. Se você colocar em prática tudo aquilo que eu te ensinei aqui, desses 7 erros, pode ter certeza que a tua empresa, que a tua gestão, que a tua liderança, ela vai subir para um outro patamar. Agora depende de você, tá? Depende de você. Se colocar em prática tudo aquilo que nós conversamos aqui. Desde já eu quero agradecer por esse tempo aqui, que você ficou comigo, e que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o teu empreendimento, que Deus abençoe o teu negócio, a tua família. E lembre-se, tá? Hoje, melhor do que ontem e pior do que amanhã. Da ideia de continuidade. Que Deus abençoe e até a próxima.